Por que os monarquistas, então, não fundam o Partido Monárquico e disputam eleições e seriam, se tem essa preferência, colocados por eleições naquele lugar? A monarquia tem que ser necessariamente suprapartidária. Não pode ter um partido. Era preciso que a monarquia viesse ao encontro das aspirações do conjunto da nação. E foi o que nós vimos por ocasião do plebiscito. Em toda a parte em que nós apresentamos a proposta monárquica, a maioria concordava. Em várias classes sociais. Eu me recordo um debate muito interessante no Rio Grande do Norte, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Eu estava de um lado, do outro lado estava um deputado que era muito de esquerda. Em certo momento, o deputado começou a dizer, não, monarquia é uma questão de elite, o povo não concorda. Do fundo da sala, levanta uma senhora, pobre, com todo o jeito favelada. É deputado, eu quero dizer o que eu penso. Eles vão agora vencer a partida. O príncipe está arrasado. Ela fez uma proclamação de fé monárquica extraordinária. Existe uma corrente jurídica que diz que a forma de governo atualmente é cláusula pétrea da Constituição. Não poderia ser mudada, só se mudar a Constituição inteira. Teria que convocar uma nova Constituição. Era. É isso que eu queria Atualmente esclarecer. não é mais. Ah, não é mais? Não. Em todas as constituições republicanas introduziram essa chamada cláusula pétrea. Por ocasião da última Constituinte, meu irmão, Dom Luiz, mandou uma carta a todos os constituintes, mostrando a incoerência que havia no momento de abertura política, que dava liberdade para todos, para os comunistas, para os socialistas, para todos os partidos, e mantinha os monarquistas fora da lei. Quando essa cláusula constitucional foi votada, ela foi derrogada, foi repudiada pela imensa maioria dos constituintes. Só votaram a favor da manutenção dessa cláusula ditatorial contra a monarquia o PT e o PCdoB. Todos os outros partidos votaram contra. Eu sei que o senhor trabalha viajando pelo Brasil, fazendo... E o que eu fico impressionado é que a aceitação da ideia monárquica é cada vez maior. Muitas pessoas pensavam que com o plebiscito aquilo seria radical sobre o ideal monárquico no Brasil. E não foi. Foi exatamente o contrário. O que me impressionou nas redes sociais foi a quantidade de jovens a favor da monarquia. Sobre tudo isso. E outro aspecto interessante. Em todas essas manifestações que houve recentemente no Brasil, de norte a sul do Brasil, vieram pessoas com a bandeira da monarquia. Mas de norte a sul do Brasil. Essas fotos são na Avenida Paulista. Foram aceitas com a maior naturalidade e vistas até com muita simpatia. Se aparecesse uma bandeira vermelha do PT, seria enxotado. Até na frente do Congresso Nacional, numa das manifestações, foi hasteada a bandeira da monarquia. E a polícia só percebeu algumas horas depois e ficou 4 horas tremulando na frente do Congresso Nacional. As questões são muito simples de resolver. Do ponto de vista socioeconômico, respeite 3 princípios que a nação enfloresce. Quais são? Livre iniciativa, porque onde não há livre iniciativa se inibe a capacidade criativa de um povo. Propriedade privada, a garantia da propriedade privada, porque a propriedade é a garantia da liberdade. Qual é a definição de propriedade? Essa definição é dada pelo Papa Leão XIII. Trabalho acumulado. Eu trabalho dia a dia meu sustento. Eu trabalho algo a mais do que necessário meu sustento. Dia após dia, eu acumulo isso. Isso é meu. Se eu não for o dono do fruto do meu trabalho, eu sou um escravo do Estado. A propriedade privada é a garantia da liberdade. Aliás, tem 2 mandamentos da lei de Deus que garantem a propriedade privada. Não furtar e não cobiçar as coisas alheias. E o terceiro princípio é um princípio de subsidiariedade, que é um princípio que estabelece o Estado mínimo. Quer dizer, o Estado só deve fazer o que o conjunto da nação não for capaz de fazer por si. E o que só o Estado é capaz de fazer? Justiça, segurança externa, segurança interna, a diplomacia. O resto, deixa a livre iniciativa fazer. Educação também? Educação, o Estado deve garantir a todos a necessária educação. Saúde. Mas também deixa a livre iniciativa. Saúde é a mesma coisa. A saúde é a mesma coisa. Eu lhe dou um dado. Os custos da saúde pública.
em comparação com os custos da saúde privada. Um leito no hospital do Estado é muito mais caro, custa muito mais que um leito no hospital privado. E eu garanto que os dois, a Mariana e você, têm um plano de saúde privado. E se tiverem doenças, não vão para o SUS. Não, mas eu gostaria que o SUS funcionasse para quem precisa, para quem não tem essa Isso eu possibilidade. concordo inteiramente. Eu gostaria que ele funcionasse 100%. melhor. Mas havia no Brasil uma instituição benemérita, Santas Casas. As Santas Casas foram fundadas por uma rainha de Portugal, por Dona Leonor. 70% da assistência da saúde pública eram as Santas Casas, não custava nada. Comparem o que eram as Santas Casas, quem conheceu o interior do Brasil, quem conheceu aqueles tempos, como eram recebidos, os doentes, os pobres, eram recebidos com amor. Com amor. Porque eles viam naquele enfermo um irmão em Nosso Senhor Jesus Cristo, era o Filho de Deus como eles. E eram tratados como irmãos. Um pouquinho de Estado e religião, com uma discussão sobre monarquia. Mas se completa. Aqui, com Dom Bertrand, de Orleans e Bragança. Muito obrigada, Dom Bertrand. Não é sempre que a gente tem uma alteza imperial e real no nosso estúdio. Muito obrigada pelo privilégio de ouvi-lo e agradeço de o convite. Conhecer o seu ponto de vista. Ah, eu soube que o senhor gosta muito da Santa Joana d'Arc. Que ela foi uma grande heroína. Então, esse é o presente da nossa... Nunca se valorizou tanto as mulheres quanto a Igreja valorizou. E quanto as monarquias valorizaram. As monarquias valorizaram as mulheres. Muito mais que as repúblicas. Muito bom. Com isso eu sou obrigado a concordar, tá, gente? Muito mais do que as repúblicas, a monarquia valoriza as mulheres. Essa é uma imagem da Santa Joana d'Arc, que ajudou a libertar a França, mas depois foi traída, entregue aos ingleses, né? Ingleses, exatamente. Queimada na fogueira mas como uma eu bruxa. Eu faço uma pergunta apenas para completar a questão das mulheres. Sim. A maioria dos brasileiros conhece o nome das nossas imperatrizes, que eram casadas com Dona Leopoldina com Dom Pedro I, Dona Teresa Cristina, casada com Dom Pedro II, e a Princesa Isabel. Eu lhe pergunto, algum brasileiro conhece o nome da esposa do presidente da República? Da Dona Marcela? Bela, agora a Dona Marcela porque está saindo na televisão. Mas alguém se lembra? Dona Ruth Cardoso. Dona Marisa Letícia. Dona Marisa Letícia. Sim, mas são poucos. Mas vai um pouco mais atrás. Quem foi a mulher vencedora de... Tinha uma linda, Teresa Goulart. Linda. Mas ficou tão pouco tempo, né? Ainda bem, né? Ainda bem. Dom Bertrand de Orleans e Bragança. Bastante coerente com seus ideais monárquicos. Muito obrigada, Dom Bertrand. Muito obrigada. Essa aqui é para o senhor pôr na sua mesa. Eu fico muito contente, porque eu sou sempre não só admirador, mas devoto